fácil de ser eleito, né? Desde que tenha um bom profissional como você, que tenha uma estratégia, né? Que defina uma bandeira, coisa e tal. Que tenha tempo, né? Hábil, né? As pessoas, né, Paulinho, querem nos contratar faltando um mês. Ah, eu quero me tornar conhecido em um mês. Pô, cara, aí não existe, né? Eu brinco muito que é aquela história do aprenda inglês em um mês, né? Tipo, quem que aprende, né? Eu vou pra academia em um mês ou 3 meses eu vou virar o Arnold Schwarzenegger. Não existe, né? Então eu acho que hoje, mesmo a pessoa que não tenha muito recurso, que não consiga contratar um marqueteiro e tal, mas se ela tiver a estratégia correta, saber usar as redes, consegue se eleger, entendeu? Você tá falando que só tem 3 estados no Brasil que você não fez campanha, né? É. E a gente tem algumas histórias muito engraçadas porque a campanha no Nordeste ela é realmente peculiar, né? Você tem alguma experiência no Nordeste que você acha que dá pra contar aqui pra gente, não? Tenho muitas experiências, né? Como eu falei, no Nordeste eu já fiz campanha em todos os estados, né? Já fiz política. Eu tô pensando aqui que eu posso falar, né? Não, Sim. mas até a gente, enquanto você vai lembrando Isso, aí, pra aham. gente ir conversando, a gente percebe que o Brasil é muito diferente. O Brasil, eu morei na Bahia 2 Você anos, morou? morei. Você falou, é verdade, eu tinha esquecido. E assim, É. eu morei no interior da Bahia. Isso, Então, assim, não era em Salvador ou perto de Salvador, e eu via a realidade absolutamente distoante da realidade que a gente vive aqui em São Paulo, ou aqui em Ribeirão Preto. É uma Isso. coisa absurda a diferença. Você fazer uma campanha de presidente aqui no Brasil, a não ser que você paute ela ideologicamente, igual foi essa última, aham. se você for fazer por problema ou por questões sociais, cara, é muito difícil fazer uma campanha nesse nível no Brasil, porque cada estado é muito diferente um do outro. E quando eles falam que Minas representa muito bem o Brasil, né, principalmente na eleição, e é verdade, porque Minas também é desse jeito. Isso. Sul de Minas é de um jeito, o norte de Minas é de outro jeito. Tem essa O dificuldade. triângulo daqui que é perto de outro, Isso. zona da mata é outro, não sei o quê. Então a gente quando pensa em comunicação política, em conectar o candidato com o eleitor ou com o cidadão lá que está morando, a gente tem que entender as dores, os problemas que ele vive, conhecer a realidade e a conjectura daquele ambiente. Mas a hora que você vai fazer uma campanha em que você tem inúmeras realidades diferentes, e a gente acha, não é rico ou pobre, porque a pobreza aqui no Brasil, ela tem níveis que a gente desconhece. Sim. Eu lá na Bahia, eu vi pessoas morando em casa de barro sem energia elétrica. Sim. Não tinha luz na casa da pessoa, ela era fogo, lamparina ainda. Isso, aham. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu não achei que isso existia no Brasil ainda. Então é uma realidade, na verdade, muito distante da gente. Fazer política nessa realidade, é por isso que até que eu tô te perguntando, você foi um cara que fez política em vários estados. Sim. E existe muito essa diferença aqui no Brasil. Primeiro que assim, o político nordestino, no meu entendimento, ele tá anos-luz na frente do paulista, por exemplo, né? As campanhas aqui em São Paulo, elas são muito ingênuas, né? Então, assim, você não tem muito ataque, você não tem muito, assim, coisas criativas e tal. No Nordeste, os políticos e as equipes são muito criativas e eles trabalham muito mobilização, e principalmente de rua. Então, quando chega uma eleição, o povo fica enlouquecido, porque o povo nordestino é apaixonado por política. Então, é um povo apaixonado por política, criativo, que luta, briga pelo seu candidato e tal. Então, assim, é uma situação muito diferente. Eu, como eu falei, já fiz campanha praticamente no Brasil inteiro, né? Então, quando você faz campanha, pode ser no Sul, ou aqui em São Paulo, ou Minas, você chega numa cidade, às vezes parece que nem tem eleição, né? Agora, quando você está no norte ou no nordeste, principalmente no nordeste, nossa, você está chegando na cidade, você já está vendo uma carreata, uma caminhada e bandeira e tal. E o pessoal, é uma característica bem interessante e curiosa no nordeste, no interior, né? Não na capital, mas nos interiores, o pessoal, ele se pronuncia em quem ele vai votar. Então, na casa tem uma bandeira, ou tem um cartaz, ou tem um adesivo, né? E eu vou contar uma história até aqui, não vou falar a cidade, né? Senão eu já não tenho muito tempo de vida, eu acho, né? Porque... Mas eu vou contar um caso que aconteceu anos atrás, né?
que é o seguinte, eu estava fazendo uma campanha de prefeito, então, no Nordeste, numa cidade X, né? Não vou falar onde que é. E aí, a campanha estava indo bem, o meu candidato e tal. Num certo momento, o adversário... um cafezinho aqui, né? Olha o cafezinho Ribeirão Preto aqui da Mogiana, Alta Mogiana. Mas eu estava fazendo campanha no Nordeste, numa cidade X aí, e aí, o que aconteceu? O meu adversário, né? Que ele fazia? Ele ia até a casa das pessoas que tinham uma bandeira do meu candidato, bandeira, um adesivo, um cartaz e tal. Chegava lá, batia na porta e falou assim, ô, fulano, tal, e aí, beleza, tal, meu compadre, tal. E aí, você vai votar no fulano de tal mesmo? Acho que eu vou, eu sou amigo dele, eu gosto dele e tal. Ó, você não quer mudar esse voto aí? Começava a conversar, tal, ó, eu posso te dar tal coisa, tal. Cara, pode ser, mas não, eu vou te dar agora, inclusive, né? Aí o eleitor estranhava, tá? Falou, não, mas o que você quer então? Ah, eu quero não sei o que e tal, né? Você tá comprando voto, mas né? Aí, eu quero um saco de arroz, um saco de cimento. Ah, então eu vou te dar agora. Aí lá e dava pro cara. Tá, traz aí o que ele quer, beleza. Aí ele falava o seguinte, ô João, sei lá, tô inventando o nome, né? Traz um envelope aí. Um envelope em branco, né? Vamos lá, anota o nome dele aí. Ricardo, sei lá, Rodrigo, Maria e tal. Pronto, agora me traz todos os seus documentos. Colocava no envelope, anotava o nome do cara, endereço, conclusão. O homem ou a mulher não podia mais votar. Acabou. Ganhou a eleição. Né? Então, ou seja, ele fez com que aumentasse a abstenção sobre os eleitores do meu candidato. Ganhou a eleição. Isso daí, dá para fazer em Ribeirão Preto? É possível, isso já aconteceu aqui na região? Eu desconheço. Aqui tem Ministério Público, tem... mano, você tá falando mal do Nordeste que não tem? Não tô falando mal. Mas nessa mesma cidade em que eu perdi a eleição, e por uma diferença pequena, 2 urnas foram achadas no mato na segunda-feira. Esse é o Brasil, né? E agora eu vou contar uma história melhor ainda que eu lembrei. Uma vez eu estava fazendo uma campanha no interior do Rio. Vamos sair do Nordeste para não falar, Nordeste, vamos para o Rio. Também faz anos, mais de 10 anos atrás. Eu estava fazendo uma campanha de prefeito, essa também era de prefeito do Nordeste, né? Mas eu estava fazendo uma campanha de prefeito no interior do Rio e também o meu adversário fez uma coisa sensacional, né? Eu fiquei, né, para não dizer aquela pé da vida, mas foi uma estratégia, assim, sensacional. O que ele fez? No domingo, no dia da eleição, o que ele fez? O principal jornal de circulação no Rio, ainda deve ser, e naquela época tinha muito mais jornal do que hoje, é o Globo, né? O Globo, tal, que é da Globo, tal, né? Do Grupo Globo. O que ele fez? Ele contratou, antes do dia da eleição, ele contratou um bom diagramador, né? Um cara que fazia diagramação e tal, e fez juro por Deus, o cara fez uma capa do Globo com estampado com o meu candidato preso. O que ele fez? Ele comprou vários jornais, tirou a capa original, né? Colocou o miolo original e jogou nas casas, tal. É a famosa fake news impressa. Não, esse é o primórdio da fake news. No computador. Ele fez a fake news no recorte ali, prega em cima. Não, essa história é uma história de anos atrás. Meu Deus do céu. Quando não, assim, que loucura. Nessa época tinha Facebook, sei lá, Orkut, nem sei se tinha Orkut. Mas assim, hoje em dia o pessoal usa de guerrilha, WhatsApp, rede social e tal. E aí existe a guerrilha e a fake news há muito mais tempo, né? Isso aí desde que o homem é homem, né? Desde os primórdios, né? Mas assim, esses são exemplos de situações em que você pode fazer o melhor marketing político do mundo, a melhor estratégia e tal, e aí o teu adversário vem com uma coisa genial